iniciando mais um Amadcast, hoje ele sendo muito especial, porque o nosso convidado é o meu sócio. Mas antes disso, a host aqui, que já está quase oficial também do nosso podcast, a Débora Gonçalves. Bem-vindo, Flávio Augusto de Moraes, né? Primeiro eu vou ter essa formalidade toda, mas depois vocês vão ver que vai relaxar. A gente vai falar sobre condomínio, mas antes da gente entrar no assunto, conta um pouco, né, para todos assim, os telespectadores, a nossa audiência, os ouvintes, como foi sua trajetória, por que a escolha do direito, até chegar hoje, onde você está no início da sua carreira. Tá, primeiramente é um prazer, né? A gente, como sócio aqui, fica até engraçado para compartilhar isso, mas assim, é um prazer estar aqui falando para vocês em convite da AMAD, que é uma associação muito bacana, onde a gente está podendo difundir o direito imobiliário, né? Sim. E isso é muito legal. É um prazer também estar aqui com a doutora Débora, conheci hoje, mais a fundo, assim, a gente bateu um papo super legal. E a Ana, né, além de sócia, uma grande amiga, uma referência no direito imobiliário, uma referência no direito para mim, então fico muito lisonjeado de estar aqui participando. E a minha trajetória no direito é muito engraçado, porque assim, eu não tenho ninguém de referência na minha família, como na área do direito, mas outro dia eu estava pensando como que me veio a questão da advocacia, porque eu adoro advogar, eu acho que eu nasci mesmo para ser advogado, é uma coisa que me encanta os olhos, e eu parei e pensei, falei, gente, mas de onde surgiu isso? Eu acho que minha família é do interior, e no interior tem muito disso, né? O doutor fulano de tal, principalmente antigamente, tinha aquela figura do advogado que todo mundo achava que era uma pessoa muito respeitável. Sempre foi, na verdade, né? Era uma figura que era referência e era muito respeitado na cidade. Então eu acho que na minha cabeça, eu lembro dos meus pais falando, esse ali é o doutor fulano de tal, e aí eu achava aquilo muito legal, assim, de como que as pessoas se referiam, né? E como essa pessoa era bem quista ali no meio, né, da sociedade, assim. E eu acho e eu lembro que minha mãe falou, Flávio, desde pequeno você sempre falou que queria ser advogado. E é muito engraçado isso, porque assim, eu não sei nem de qual referência, mas na minha cabeça eu lembro desses comentários de um profissional ou outro, eu achava muito bonito. Ao longo dos anos, né, eu comecei a entender, eu sou muito comunicativo, né, mais extrovertido, e eu sempre me via assim, resolvendo o problema dos outros e falando em nome de outras pessoas. Isso para a advocacia, né, nós que somos advogados, advogado nada mais é do que falar em nome de outra pessoa. Sim. Então eu acho que eu fui me entendendo ali enquanto advogado e fui conhecendo um pouco mais. E, assim, na minha cabeça eu sempre quis ser mesmo advogado. E é engraçado que quando a gente começa a estudar, todo mundo fala assim, você não vai fazer concurso, você vai ser um juiz, um promotor. Eu sempre falo, gente, não, eu quero ser advogado. Então, hoje até, né, na nossa parceria de trabalho, no nosso escritório, sempre foi um sonho, eu sempre falei isso com a Ana, que era um sonho desde pequeno ter o meu escritório. E, assim, graças a Deus, tive o prazer de encontrar com a Ana Paula, com a Carla, para a gente construir essa sociedade que vem aí já há alguns anos. Então, a minha trajetória foi, comecei entrei na faculdade de Direito e dali eu larguei um trabalho que eu tinha e fui fazer estágio de graça, sem ganhar um centavo. Por quê? Porque eu queria entender, queria aprender. Perfeito. E aí eu falo assim, gente, foi muito desafiador na época. Foi claro que eu tive a possibilidade de não precisar trabalhar e não receber nada e continuar estudando, graças, né, minha família que apoiou nesse sentido. E mais do que isso, foi a necessidade de entrar para o direito. Então eu tenho uma amiga que brinca assim, Flávio, você deveria ser vereador, prefeito, que você conhece muita gente. Mas por quê? Eu passei em vários escritórios, vários locais, fazia estágio e eu sempre gostei muito também da área trabalhista. E eu via que eu tinha que passar por vários escritórios, inclusive, quando a gente trabalhou junto num escritório especializado em direito imobiliário, eu falei, Ana, eu quero sair porque eu quero advogar. Eu quero fazer audiência. Eu nunca tinha feito audiência, mas meu sonho era fazer audiência, porque eu achava aquilo tudo muito bonito. Então aí eu fui já tinha feito uma especialização também em Direito do Trabalho, fui para um escritório de Direito do Trabalho e antes, enquanto estagiário, fiz estágio em escritórios grandes, pequenos, e aí fui conhecendo muita gente e aprendendo muito. Por exemplo, hoje eu adoro processo, a Ana sabe que a Ana também gosta. E eu acho que foi muito disso, de ter passado por vários lugares, né, onde eu pude ver
várias áreas do direito e várias formas de trabalho das pessoas, tanto escritório grande quanto escritório pequeno. Isso eu acho até legal, principalmente para quem está começando a carreira agora, que às vezes você entra na faculdade de Direito sem nenhuma perspectiva. Acho que o deslumbre, né, com a nossa profissão, todo mundo anda muito chique, muito bem arrumado e tal. Mas assim, o legal, hoje nem tem muito disso, mas assim, o legal é passar lá no balcão, a gente olhava o processo ali, passar aqueles perrengues e olhar, inclusive falando isso aqui hoje, eu estou lembrando de quando eu comecei, até muito legal e eu fico até emocionado de pensar que foi desafiador, óbvio, encontrei pessoas que me ajudaram, né? A Ana, mais do que nunca, esteve ali sempre do meu lado, me apoiando, me incentivando. E é isso, assim, hoje tá no direito, como advogado, que é a realização de um sonho, que eu acho que eu nasci para isso, e no direito imobiliário, que eu também aprendi a trabalhar com o direito imobiliário, trabalhando em um escritório especializado na época. Depois eu saí, depois eu voltei de novo. O que eu pude aprender transitando nesses dois lugares? Porque o direito igumobiliário, ele é mais... ele não tem... acaba tendo muita demanda e tudo, mas a gente consegue conduzir de uma forma até mais tranquila. Eu, por exemplo, enquanto advogado trabalhista, eu tinha dias que eu fazia 8 audiências. Eu achava o máximo, mas hoje, como advogado, né, especializado em direito imobiliário, às vezes muitas vezes, eu até insisto isso aqui, que a gente no escritório, para tentar resolver de forma extrajudicial, quando a gente consegue conscientizar o nosso cliente, também a parte contrária, que sai mais barato para todo mundo, entendeu? Então, assim, é uma advocacia diferenciada, né, demanda especialização. Nem todo mundo consegue entender quando a gente fala muita coisa, assim, os termos são muito técnicos. Verdade. Tem muita gente se aventurando na área, até legal, porque, né, aumenta aí o portfólio de profissionais nesse sentido, mas é interessante que as pessoas se especializem e busquem, na verdade, assim, um profissional especializado, porque é muito peculiar. Então, assim, são demandas que acaba impactando não só na família das pessoas, geralmente são questões que envolvem uma quantia financeira maior. Então, nós, enquanto profissionais da área, precisamos de ter esse cuidado e um profissional especializado direciona de uma forma mais tranquila isso. Então, minha trajetória, comecei lá, né, no despertar da advocacia, de entender que eu realmente queria ser advogado, falar em nome de outra pessoa, resolver um problema, né? Na verdade não é nem resolver um problema, trazer a solução. Eu tenho trazido isso para mim, assim, porque senão a gente fica só assim, eu resolvo o problema. Não resolvo o problema, eu trago solução. Na verdade a gente tenta trazer a solução que seja de uma forma mais saudável, menos onerosa para todo mundo. E quando eu me entendi disso, foquei na carreira, quis experimentar várias áreas para saber onde eu queria estar, né? Tive essa possibilidade, né? E como não tendo referência nenhuma na família, né? Quem teve que bater nas portas foi eu, né? Graças a Deus tive o privilégio de ter pessoas que me apoiavam, e eu acho que hoje, por exemplo, assim, eu me encontro feliz na área, acho que tenho dom e assim, não sendo arrogante, mas no sentido de tentar proporcionar a solução realmente de um problema de uma família. Principalmente, eu acho que isso é muito legal. A gente, né, escuta, nossa, obrigado, você resolveu. E isso me traz muita felicidade e paz mesmo, satisfação. Realização profissional mesmo. Então, na trajetória foi essa. Comecei lá, quis sempre ser advogado, passei por várias áreas, tanto o escritório de massa, que foi legal também, para entender como eu tinha visto um processo na minha vida. Quando cheguei lá, falei, gente, o que é isso agora? O que eu tenho que fazer? O juiz fala, abre-se vista para manifestar. Eu falei, e agora? Né, novo lá como estagiário. E aí, ao longo dos anos, fui aprendendo. Então, minha trajetória, passei por vários escritórios em Belo Horizonte, de massa, pequenos, grandes. Trabalhei também no serviço, na Procuradoria do Estado, no começo. E é isso. Agora estamos aí, né, com essa sociedade já há alguns anos e, né, tocando aí, especificamente com direito imobiliário. Excelente, Flávia, sua história é impactante. Sua história inspira. Que legal. Inspira nós, ser advogados, linda. E como você gosta muito de direito imobiliário, você atua nessa área e hoje nós vamos falar sobre o condomínio, né? Isso. E é um tema que muita gente tem dúvidas, né?
Dentro de um condomínio acontecem várias situações em que o condômino, o síndico, precisa do advogado para assisti-los. E principalmente em assembleias, Flávio. Antes da realização da assembleia condominial, quais são os documentos necessários que o síndico tem que verificar, o advogado, antes de realizar essa assembleia? E é muito legal você falar pelo seguinte, principalmente tratando-se de condomínios, né, residencial, a gente tem que pensar o seguinte, nós advogados, a gente está entrando na casa da pessoa. É verdade. Então, se eu estou a favor do condomínio, eu sou recebido de uma forma diferente, melhor, aí todo mundo, eu vou uma solução. Mas se eu estou para um condomínio, um grupo pequeno, as pessoas querem avançar. E a gente está ali na casa delas. Geralmente uma assembleia acontece no período noturno, todo mundo já chegou cansado, a gente tem que ter muito jogo de cintura. Porque assim, quem está querendo, quem é contra não quer sua presença, né? E quem é a favor quer que você ali fale por ela. Então, eu acho que o condomínio em si, as pessoas, principalmente os síndicos, precisam tomar o cuidado de buscar sempre alguém que ajude, que tenha conhecimento e know-how, porque assim, hoje ele está síndico, amanhã ele não vai estar, provavelmente, né? E aí a gente está entrando na casa de X famílias, né? A gente tem que tomar esse cuidado também. E que vai impactar na harmonia ali da coletividade. Quando é comercial, aí é uma coisa mais, volta mais geralmente para a questão financeira, mas quando é residencial, as pessoas precisam, nós advogados precisamos entender ter essa sensibilidade. Mas assim, enquanto profissional, quando a gente vai, quando é contratado para participar de uma assembleia, o que eu acho que é importantíssimo, nenhum advogado pode chegar sem ter lido a convenção de condomínio, né, que é ali o instrumento que rege, a lei do condomínio, é o instrumento que rege ali o condomínio, o regimento interno também, que assim, que é um documento que também tem força, mas é um documento mais maleável, né? E eu acho que assim, o edital também a gente tem que estar muito apegado aí. Então, quando a gente vai fazer uma assembleia, se nós somos contratados por uma parte que é contra o condomínio, a gente pede estuda antes, principalmente o edital. Por quê? Porque o edital vai ser o norte do que a gente vai tratar ali na assembleia. Isso. E assim, o edital bem redigido, ele vai determinar exatamente assim, os impactos daquela assembleia. Exatamente. Né? E é interessante que assim, a sociedade muda, né, com o passar do tempo. Então, assim, os condôminos de 10 anos atrás podem não ser os mesmos. O comportamento mudou. Isso. Então, e dentro do condomínio também muda. Eu estou lembrando aqui um caso, posso compartilhar alguns casos aqui? Claro, que me veio aqui na cabeça aqui, que eu lembrei. Um condomínio específico, que até em outro estado, tinha uma brinquedoteca. Então, quando foi na concepção do edifício... Não, minto, desculpa. Tinha um ofurô. Tinha um ofurô, piscina, sauna, sala de jogos e tal. E é um prédio novo, com uma estrutura super bacana. Só que no prédio começou a morar muitas famílias que tinham muitas crianças. E aí o espaço que tinha para brincar de brinquedo lá ficou pequeno. Então a síndica, à época, e eu até era uma conhecida, me procurou, e ela falou assim: Flávia, a gente vai fazer agora lá uma brinquedoteca, porque a gente quer e tal. Não sei o que. Eu falei assim, mas como é que tá aí? Você tem um corte, você está alterando aí o espaço, né? Como é que vai conduzir isso? Ela já tinha feito uma assembleia, né? No edital não constou isso, não respeitaram o quórum nem nada. E aí eu conversando com ela, inclusive ela estava assessorada por uma administradora. Isso é até importante falar, porque a administradora não necessariamente ela vai aprofundar ali no que você tá querendo. Mas enfim, e então a vontade daqueles moradores, né, daqueles condôminos, era transformar o ofurô em uma brinquedoteca. Só que ela vinha fazendo tudo errado, e acabou que ela teve que voltar, marcou aí uma nova... Depois que eu conversei com ela, né, vi que falou assim, você não vai passar isso e tal, enfim. Se eu chegar aqui um condômino que não concordar, você vai cair por terra e tal, enfim. Ela teve que voltar e no edital veio tudo certinho, constou e tal. E aí eles conseguiram aprovar, teve que ser aprovação unânime, né,
dos condôminos e aí resolveu. Então, assim, o edital é importantíssimo numa assembleia. Então, vamos lá. Imagina que você está lá no seu apartamento, aí chega um aumento de uma taxa, chegou a taxa de condomínio com um aumento, você não ficou sabendo. Você fala, não, peraí, como assim? Era 500, agora está 1.000? O que está acontecendo? Acontece o tempo todo. Então, se eu fui prejudicado, e também tem muita gente que gosta tem principalmente prédio muito grande, que eles gostam assim, um fulano gosta de ciclano e tal, olha o detalhe do detalhe do detalhe. Então, assim, quando um condômino não é convocado, ele pode ali pleitear até a anulação daquela deliberação. Então, é muito importante a forma de convocação. Respeitar o prazo. Tem muita convenção antiga que fala que tinha que ser jornal, né? Jornal de grande circulação. Então, assim... Tem muita convenção ainda que não foi, né, atualizada, retificada, que estabelece que a forma de convocação, além, né, às vezes de carta registrada... carta registrada, ou, outro meio fala que teria que publicar num jornal de grande circulação. Hoje isso não é mais usual. E muitos condomínios, eles não, às vezes nem olham qual que é a forma. Já manda no grupo do WhatsApp, coloca ali no elevador, coloca nas áreas comuns, mas o condomínio tem que ter, o síndico, né, a administração tem que ter a comprovação de que te entregou. Porque senão você não está convocado. E aí é o pulo do gato, inclusive. Aí cada condomínio elege o meio. Mas é importante que o condomínio guarde esse documento. Sim. Porque não é só ter o edital. Porque muitos síndicos, eu tenho o edital aqui guardado. Mas você convocou todo mundo? Convoquei, mandei no grupo, coloquei lá no elevador. Mas e se a pessoa está viajando nessa época? Não, e se o seu imóvel é alugado, e se você está fechado, às vezes é herança, tem muita coisa, gente. Isso é muito sério, porque depois da pandemia, flexibilizou muito. E aí, esses condomínios que faziam essa assembleia presencial, eles passaram a fazer virtual. E aí eles não modificaram. Não, muitos estão fazendo, porque tem que mesmo assim, tem validade, mesmo fazendo essa assembleia virtual, porque aí as comunicações estão sendo feitas pelo WhatsApp e por e-mail. Na verdade, o que eu tô falando assim, é o pulo do gato. Se você tá contrário àquela deliberação, você vai aonde? Ali naquele furo ali, né? Então, a questão da Assembleia Virtual facilitou para todo mundo, inclusive para a gente. Né? Eu até tenho tanta situação, é só de parar 2 segundinhos você lembra um tanto de coisa. Tem muito condomínio, tem condomínios aqui em Belo Horizonte, condomínios grandes, em área nobre, inclusive, que eles se pautam pelo regimento interno. É muito comum. Entendeu? Eles confundem as coisas. Então, assim, aí você imagina, quando muda o condomínio, começa a discussão. Isso começa a brigar. Aí você vai olhar, ele está o tempo inteiro com o regimento interno. Nunca. Mas a construtora que confunde, às vezes a construtora deu os 2 documentos, mas um extraviou. E aí, a gente utiliza esse. É muito complexo. Muitos falam isso. E aí, às vezes, nunca nem pegou no cartão. Um ponto importante que me veio à cabeça aqui também é interessante, inclusive a gente passou nessa última assembleia que a gente participou, o síndico precisa ter um controle dos novos moradores, de quem está chegando ali tem um histórico, porque às vezes, pensa vocês, que um prédio que tem muito conflito, se o síndico, a gestão anterior não foi diligente, não organizou, né, independente de se ele for responder para alguma coisa, mas assim, às vezes ele dificulta que o novo síndico faça uma administração mais tranquila. Então, por exemplo, chegou um novo morador, como foi aquele caso lá, mas eu não fui convocado, ele falou, e ele tinha 3 unidades. A sorte que ele queria, porque ele falou, não, tranquilo, estava lá. Olha a situação, eu não recebi. E aí é um condomínio que está ainda desorganizado porque realmente as gestões anteriores não conseguiu ter esse cadastro, atualizar esse cadastro. Então isso é importantíssimo, esse alinhamento, né? E aí, assim, o que você recomenda, né, para os nossos associados, assim, que atuam na área condominial? Como que é feito esse alinhamento com o síndico? Tem alguma dica, alguma coisa que você possa estar compartilhando aí? Na verdade, assim, eu acho que um bom diálogo evita grandes problemas. Sim. Então, acho que é interessante que o síndico, principalmente quando há troca de gestão, procure ali nas unidades, busque os documentos que tem, vê realmente, você é o proprietário, você tem a matrícula aí do imóvel, me fornece para eu poder dar uma olhadinha aqui, porque às vezes, principalmente quando assim, muito antigo, às vezes está lá inventário, não regularizaram a questão da partilha.
E aí fica uma coisa assim, meio complicada. O condomínio precisa dar continuidade, né? Sabe, até inclusive para quem cobrar. Então o síndico, quando ele assume ali, é importante que ele verifique, né? Solicite primeiro ali os condôminos, se ele tem aquele documento atualizado, né? Até para não onerar muito o condomínio, mas dependendo do trabalho que for ser executado, como por exemplo uma ratificação de convenção, a gente vai precisar de todos os documentos atualizados. Aí o condomínio, que não quer fornecer, por exemplo, o condomínio vai ter que ali buscar, porque inclusive impacta no nosso trabalho, porque o cartório vai exigir a qualificação de todo mundo e tal, enfim. E uma questão interessante também, Ana, já avançando aqui, como a gente está falando de assembleia, e é importante, assim, que eu vejo muito que tem muito síndico muito bom, muito diligente, quer resolver, comprometido, né? Entende. Porque, na verdade, está defendendo o patrimônio, quando é condômino, né, quando é proprietário, está defendendo o patrimônio dele. Porque uma administração ruim, ele acaba gerando um desvalor para o seu imóvel. Se a taxa de condomínio está muito alta, que poderia ser evitado, se não está tendo a manutenção, acaba prejudicando ali o seu próprio imóvel. Então eu vejo que muitos síndicos, principalmente esses que estão entrando agora, muita gente jovem, querendo resolver, muita gente diligente, o que é importante as pessoas entenderem que numa assembleia, e aí eu falo de um alinhamento entre o advogado e o síndico, e entre os condôminos ali que fez uma contratação, né, do seu escritório, é sempre pensar o seguinte, olha, uma assembleia precisa de uma organização. Então, olha, a gente vai precisar de um presidente, né, daquela assembleia, vamos nomear, geralmente é o síndico. Né, ele conduz. Mas tem convenção que veda. Tem convenção que veda. Então, assim. Não pode ser o presidente, não pode presidir. Tem muita convenção, isso é muito comum. E aí ele tá sempre presidido, às vezes já começou errado. Preside, conduz, decide. Outra coisa também, assim, nomear uma pessoa para secretariar. A gente sempre bate na tecla, né, Ana? De fazer a ata na hora, tá? Pegar a assinatura de todo mundo. Levar, já deixar uma estrutura. A gente já leva toda a estrutura. A impressora, manda por e-mail, depois vai modificando. E aí isso tem. E aí não é ata, né? Ata é na hora. Isso é um relatório, né? Se a gente ficar falando de assembleia aqui, nós vamos contar muito, cada podcast de 3 horas. Mas assim, já caminhando para o final, Flávio, a gente sempre pede, né? Uma frase que te inspira um dia que você está mais desanimado, que você vê, tá difícil advogar, porque tem hora que a gente tem esses momentos mesmo. Quando a gente às vezes perde um processo que a gente tinha uma expectativa de que esse processo estava assim, praticamente ganho, você sabe que o direito tá ali, né? As leis estão te resguardando e aí vem uma decisão totalmente contrária do que você imaginava. O que te motiva a continuar na advocacia? Que frase que te inspira aí? Eu sou assim, eu sou motivado, sou apaixonado mesmo pela advocacia, adoro o processo, gosto muito de solução. E eu sei que a gente tem que estar sempre em mudança. Eu falei, né, na minha trajetória, eu sempre me permiti mudar ao longo da minha vida mesmo. E tem uma frase do Chico Buarque de Holanda que eu gosto muito, que é assim, as pessoas têm medo das mudanças. Eu tenho medo que as coisas nunca mudem. Então eu acho que assim, quando eu estou mais para baixo e tal, eu falo assim, não, deve ter alguma coisa que tá por vir. Então deixa eu olhar disso aqui com outro olhar. Não é fácil, claro, né? Mas a mudança, ela sempre requer uma mudança. Então é uma frase que me motiva. É verdade, excelente. E além da frase, tem algum livro que você passa aí para os nossos associados? Então, tem um livro que eu acabei de ler hoje especificamente, que aí assim, não é do direito, que é Para a Vida Toda Valer a Pena Viver, que é o Pequeno Manual para Envelhecer com Alegria, da Ana Cláudia Quintana Arantes. Que ela é uma médica que cuida de pacientes, cuidados paliativos, quando a pessoa já tá em fase terminal, ou né, com uma doença que não tem cura e tal, enfim. E foi muito interessante essa leitura, que eu sugiro assim, para todo mundo, para a gente pensar o que a gente está fazendo na vida hoje para a velhice. Como que a gente quer envelhecer, né? Como que a gente quer envelhecer. É até um trecho que é interessante, que ela fala assim, que a gente tem que preparar para o deserto. O que a gente precisa levar para o deserto? A gente tem que fazer agora. Verdade. Então esse livro é um livro muito bacana, acabei inclusive de ler hoje. Fica a reflexão. Gente, adorei. Eu sou suspeita, né? Porque o Flávio, além de ser meu grande amigo, é meu sócio, então eu não posso nem elogiar, porque vai ficar uma coisa redundante. Pode elogiar. Mas adorei mesmo, viu? Excelente. Assim,
muito bacana mesmo. Obrigada, Flávio, por ter dedicado seu tempo aqui. Eu sei que o Flávio é mais diurno, então acaba que ele está aqui gravando conosco agora, já para ele já é uma contribuição, enfim. Não, mas foi um prazer. Eu que agradeço, assim. Falar, eu gosto muito de contar isso, principalmente para quem está começando, talvez, na advocacia, que a gente tem muito medo na hora de, né, se às vezes um juiz faz uma pergunta ali, você fica estupiado. Nessa Assembleia, por exemplo, eu acho que assim, tem uma postura legal, eu fiquei meio assim, mas a gente respira. Ou até o advogado em audiência também. Às vezes te coloca de uma forma. Eu já vi advogado mandando outra pessoa calar a boca. E aí o que você faz? E geralmente o advogado que às vezes age dessa forma percebe às vezes alguma experiência. E aí desestrutura o colega ali na hora. E é legal assim, esse bate-papo até para encorajar outras pessoas, que assim, né, assim como eu, como você, assim, sabe que não é fácil, mas que é possível. No final, a gente vai dar tudo certo. Dá mesmo, gente. Flávio, e aonde que os nossos associados conseguem te encontrar? Qual que é a sua rede social? Legal. Eu tô até falando sempre aí nas redes sociais, dando algumas dicas que pode ser interessante para uma pessoa ou para alguém que você conhece e tal. Tem o meu particular, que é Flávio Augusto Gurgel, e o do escritório, que eu sempre venho trazendo assuntos, né, de direito imobiliário, dicas, casos que a gente vivencia, que é o @Cunha Moraes Advocacia. Excelente. Gente, finalizando mais então um episódio. Não vou fazer muitos elogios, né? Porque aí ficaria suspeito, mas eu adorei mesmo. Então não deixe de nos seguir nas redes sociais da AMAD e também fiquem atentos que todas as quartas-feiras tem episódio novo ao meio-dia no Spotify e no YouTube. Até mais. Até.